Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Caralho, o enquadramento dessa semana ficou brabo, hein? Melhor do que o da semana passada, só espero que a câmera não caia ali nem se mexa do lugar que eu achei pra ela. A análise rápida de hoje é sobre o Cruzeiro do Fernando Seabra, que eu confesso, já estava nos meus planos fazer uma análise sobre esse time, a partir das observações que eu já vinha fazendo sobre ele nas partidas contra Corinthians, Grêmio, Bragantino, Palmeiras, que foi a única derrota, né, nesses jogos, Juventude também, mas depois do jogo contra o Botafogo, o 3-0 acachapante fora de casa, aqui no Rio de Janeiro, a minha vontade de estudar e analisar esse time assim multiplicou, porque que atuação estupenda do Cruzeiro. Não só pelo placar, porque o time mostrou pontos fracos também, e o Cássio evitou que o time tomasse gols algumas vezes, mas os conceitos de jogo e o quão bem treinado o time me pareceu, me chamou muita atenção. Então, vamos ao time base e os padrões desse time. Deixa eu só checar aqui se a câmera não se mexeu. O enquadramento ainda está numa boa, tá tranquilo. Então vamos nessa, espero que continue aí numa boa até o final do vídeo. Cássio no gol, William na lateral direita, João Marcelo e Vidalba, ou José Ivaldo, na zaga, e Marlon na lateral esquerda. Lucas Romero, Barrial ou Lucas Silva e Matheus Henrique aqui no meio campo. Matheus Pereira é esse jogador mais avançado de um trio de ataque, com o Caio Jorge e Lautaro Dias aqui pelas pontas, beleza? Esse elenco ainda conta com jogadores como o lateral esquerdo Kaique Bruno, os meio-campistas Ramiro e Matheus Vital e os atacantes Arthur Gomes e Gabriel Veron, que foram titulares na maioria dos jogos, mas com a cobrança, digamos assim, para que os reforços sejam utilizados, nos últimos jogos eles foram mais opção de banco mesmo, beleza? Tô gravando no dia 1º de agosto, tá galera? O Cruzeiro não tá na Copa do Brasil, essa semana foi de Copa do Brasil. O último jogo do Cruzeiro, até a gravação desse vídeo, foi realmente os 3-0 contra o Botafogo. Na saída de bola, o Cruzeiro costuma usar uma estrutura de 3+4, com um dos meio-campistas de vértice lateral recuando pelo seu respectivo lado, junto aos dois zagueiros. Um centraliza e o outro abre do lado oposto. Como isso é feito? Os dois laterais sobem ao mesmo tempo, um zagueiro centraliza, o outro abre. Vamos supor que a saída é aqui pelo lado direito, então é esse volante quem vai recuar aqui para o lado dos dois zagueiros, beleza? À frente dos três, o volante centralizado ganha a companhia do outro vértice lateral da trinca de meio. E bem abertos ficam os laterais, William e Marlon, que são muito bons desde o ano passado. O William, inclusive, é o melhor da posição nesse campeonato, na minha opinião, beleza? Pô, tô preocupado com o enquadramento, cara, que toda vez que eu mexo aqui no computador, a câmera pode se mexer, mas por enquanto está tranquilo. Vou tentar não me preocupar tanto assim com isso. Quando a saída é pelos lados, a ordem é movimentar e trocar de posição, explorar triangulações entre lateral, volante e o meio-campista do lado da jogada. A intenção é atrair a marcação para esse lado e gerar uma desocupação do lado oposto. A gente viu muito isso no primeiro gol do Cruzeiro contra o Botafogo, por exemplo. Então a saída está sendo por aqui. Esses três jogadores vão aqui fazer a triangulação. A partir do momento que o passe é feito, esse jogador já se mexe, o outro já entra aqui na troca de passe. Esse aqui faz o passe, já entra por aqui, o outro vem para cá. Então há uma triangulação muito grande para quê? Para desajustar a marcação do adversário. E nesse gol especificamente, a gente viu vários jogadores do Botafogo sendo atraídos, né, fazendo a pressão aqui no setor da bola, e gerou uma desocupação do lado oposto. A partir do momento que eles trocaram passes e conseguiram sair da pressão e levar a bola por esse lado estava muito mais desocupado. Então, ao sair da pressão, o time normalmente troca o corredor e começa uma transição rápida, onde até os laterais são importantes, né, que se posicionem como pontas, até porque os atacantes de lado centralizam. Beleza? Como se fossem realmente uma dupla de ataque. Eles fazem essas diagonais, atacando os meios espaços, obrigando os laterais do adversário também a fazerem uma centralização. Vou colocar aqui a linha de defesa do adversário, que são obrigados aqui a acompanhar esses jogadores, e isso gera espaço justamente para os laterais do Cruzeiro poderem subir nas costas, beleza? Então o time do Cruzeiro ele faz essa transição muito assim. Vou tirar esses jogadores aqui para ficar um pouco mais claro. Vou até recomeçar aqui a jogada para a gente ver melhor.
time faz essa saída do 3-4-3, tirou a bola da pressão nesse corredor, atacou pelo outro. Os pontas fizeram a diagonal para dentro, os laterais vão ter que fechar. Uma vez que eles fecharam, os laterais do Cruzeiro é quem sobem como se fosse pontas justamente nas costas desses laterais, beleza? Falando um pouco do Matheus Pereira, porque ele é um capítulo à parte, ele tem total liberdade para se movimentar, principalmente entre as linhas do adversário. Ele não oferece profundidade como um centroavante e não é um quarto homem de um losango de um meio campo. Ele pode aparecer pelos lados e até recua na saída de bola muitas vezes para atrair a marcação dos defensores ou deixá-los sem um homem de referência, porque como ele é esse atacante que joga mais avançado, como ele se movimenta muito, né, num espaço mais recuado, ele faz os zagueiros ficarem, pô, quem é que eu vou marcar? Entendeu? Então, ou esses caras aqui eles ficam no mano a mano, os laterais e os pontas, e aí os zagueiros se preocupam com os pontas que entram em diagonal, ou ficam aqui 4 sendo presos por 2 um pouco mais livres, e o próprio Matheus Pereira também com uma liberdade maior ali entre linhas, beleza? Então ele pode fazer esse recuo para pegar a bola dos pés dos zagueiros e se posicionando imediatamente na frente dos zagueiros também para qualificar essa saída de bola. Para muitos ele é o melhor jogador desse Brasileirão, e muito mal comparando, a função que ele exerce nesse time é muito parecida com a do Messi no Barcelona de 2011. Atenção, não estou comparando nem o jogador, nem os níveis deles. Estou comparando simplesmente a função tática dentro do sistema, beleza? Então ele tem essa liberdade maior, como um falso 9, de flutuar entre as linhas. Se ninguém marcá-lo, ele tem mais campo para correr. Se um zagueiro der o bote, quem fica com esse espaço é o ponta que entrou. Era justamente o que o Messi fazia no Barcelona. Porém, esse Cruzeiro é muito mais vertical e veloz do que aquele Barcelona que tocava muito mais a bola, tinha mais paciência para trabalhar as jogadas, beleza? Na fase defensiva, a ordem do Cruzeiro é exercer a pressão na saída de bola, né, o encaixe dos 3 atacantes contra os defensores do Cruzeiro. Deixa eu só colocar aqui todo mundo nas suas posições originais para a gente poder explicar melhor esse ponto, beleza? Estou falando aqui da saída de bola agora do adversário e como esses 3 atacantes se encaixam nessa saída. Normalmente, os 2 atacantes fechando os espaços dos zagueiros para os laterais. Então eles ficam aqui justamente marcando a linha de passe. E o Matheus Pereira, ele fica fechando o espaço dos zagueiros para o volante mais próximo da defesa. Então, se o adversário quiser fazer uma saída de 3, recuar um volante, o Matheus Pereira se posiciona na frente desse jogador, justamente para quê? Para fechar a linha de passe do zagueiro com esse cara. A ordem é que os atacantes do Cruzeiro marquem a linha de passe, não os jogadores em si, beleza? Se essa primeira pressão alta ela é superada, os laterais sobem para o meio à medida que o adversário consegue sair de trás. Então vamos supor que o passe entrou por aqui, o adversário conseguiu sair. É o lateral quem vai subir para poder exercer essa marcação, beleza? Ele vai saltar a pressão e vai jogar uma linha mais à frente. Em baixa pressão, o time se organiza num 4-3-1-2. E a gente já falou aqui quais são os problemas de se marcar nesse sistema. O time acaba ficando um pouco exposto nas inversões, mas o balanço dos volantes ele é muito bem feito, né, para tentar tirar a bola do portador que tiver com a posse em um dos lados. Então se a bola está aqui na frente do lado esquerdo da defesa do Cruzeiro, esses 3 jogadores de meio campo eles vão fazer bem esse balanço. O time expõe o lado oposto a uma inversão, mas esse balanço ele é feito com muita velocidade e com uma cobertura muito bem feita. Como eu disse, o time acaba se expondo nesse sentido. O Botafogo, por exemplo, quis explorar bastante essa fragilidade com os cruzamentos, porém teve pela frente um Cássio inspiradíssimo que fez grandes defesas e protegeu o 0 no placar da Raposa naquele último jogo. Após 20 rodadas, né, tem um jogo a menos, só jogou 19 até dia 1º de agosto, que é quando eu gravo esse vídeo. Vou atualizar, se for o caso, na época que esse vídeo for ao ar. O Cruzeiro tem 35 pontos, ocupa a 5ª posição, está muito vivo na disputa pelo título, por que não? Mas terá como um primeiro objetivo a vaga na próxima Libertadores. O time também está vivo na Copa Sul-Americana, vai encarar o Boca Juniors nas 8ª de final, caiu cedo na Copa do Brasil,
ainda na gestão do Ronaldo, né? Também com outro treinador, mas a venda da SAF e a promoção do Seabra, que vinha de um bom trabalho na base, além da chegada de ótimos reforços nessa janela do meio de ano, era o que esse time precisava para dar um salto de qualidade, depois de ter subido para a Série A após 3 anos na B e ter se mantido no primeiro ano pós-acesso. O Cruzeiro tem 100% de aproveitamento em casa nesse Brasileirão, fez uma ótima pontuação no primeiro turno e tem ótimas perspectivas nesse campeonato. Se você ainda não levava a sério, olho nesse Cruzeiro. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!